Quando você estuda matemática, um dos assuntos que a gente mais estuda é conjuntos. E quando você estuda conjuntos, você está estudando grupos e como que eles se correlacionam. Por conta disso, a gente começa a aprender um assunto chamado diagrama de Venn. E se você nunca viu um diagrama de Venn, é como se fossem esses balãozinhos, onde esses balãozinhos, eles se interagem criando o que a gente dá o nome de interseção. E aí, o que é interseção? É quando você tem um determinado elemento que participa de alguns conjuntos ao mesmo tempo. É como se, por exemplo, a gente falasse sobre a possibilidade de a pessoa fazer inglês, a pessoa pode fazer espanhol, só que a pessoa também pode fazer inglês e espanhol. E aí, com isso, você tem um elemento que está presente tanto no primeiro quanto no segundo conjunto, e por isso a gente coloca isso na interseção. Eu vou utilizar isso na nossa ciência da aprendizagem. Quer saber como que você alcança a excelência cognitiva? Presta atenção nesse diagrama de Venn que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. E se você quer saber o que é excelência cognitiva, a gente fala que excelência cognitiva é quando você alcança a parte mais desenvolvida da sua capacidade em uma determinada área do conhecimento. E para você conseguir alcançar um desenvolvimento máximo de uma determinada área do conhecimento, você precisa entender quais são os pilares para se alcançar a excelência cognitiva. E esses pilares são três. O primeiro pilar é o que a gente dá o nome de codificação profunda, o segundo pilar é o que a gente dá o nome de retenção do conhecimento e o último pilar é o que a gente dá o nome de desenvolvimento de habilidades. E para você entender todas as áreas do conhecimento, você precisa das três. Talvez algumas mais, talvez algumas menos, mas em todas elas você precisa dos três para você alcançar a excelência cognitiva. E por isso, a gente vai precisar de um diagramazinho de Venn que vai mostrar pra gente os três pilares. Começando por meio desse nosso primeiro balãozinho, que é o que a gente dá o nome de codificação profunda. O que é a codificação profunda? É a capacidade que você tem de fazer insights poderosos a partir do momento em que você está fazendo a aquisição de um novo conhecimento. Basicamente, você está fazendo uma leitura, você está escutando alguém falando sobre um determinado assunto, e aí, de certa forma, você está interagindo com esse conhecimento, é um conhecimento que você está tentando fazer aquisição. Só que todo conhecimento, ele é associado, e ele é associado por meio de informações que você tem previamente. A tua capacidade de pegar uma informação que está fora de você e conectar isso com informações que você tem dentro da sua cabeça, isso a gente dá o nome de codificação. Só que essa codificação, se ela for muito poderosa, se ela for muito forte a ponto de você ter insights que consigam embasar aquele conhecimento em cima de várias fontes ao mesmo tempo, em cima de vários tópicos ao mesmo tempo, ou seja, a conexão não acontece de forma superficial, ela acontece de forma profunda, isso a gente dá o nome de codificação profunda. E esse é o nosso primeiro pilar do que a gente vai chamar de excelência cognitiva. O nosso segundo pilar para a excelência cognitiva é a nossa retenção do conhecimento. E essa retenção do conhecimento, ela acontece porque não adianta a gente simplesmente fazer uma aquisição de uma determinada informação, mas a gente também precisa de relembrar aquele assunto. E exatamente por conta disso, a gente precisa fazer de tempos em tempos uma coisa que a gente dá o nome de revisão espaçada, seja de forma direta ou seja de forma indireta sobre essa determinada informação. Por isso mesmo, é extremamente importante que você, sempre que estiver falando sobre retenção, você tente resgatar e resgatar como uma prática ativa dessa informação. E por último, a gente tem o nosso desenvolvimento de habilidades, e esse desenvolvimento de habilidades é a capacidade de você pegar as informações que você tem de uma determinada área do conhecimento e colocar eles em contextos diferentes, ou seja, colocar à prova. Você pegar as questões, em onde você pega questões, situações problema, e essas situações problemas você tenta desenvolver por meio daquelas coisas que você já sabe. O que acontece é que essa parte ela vai demandar muito do que a gente dá o nome de hierarquias do pensamento mais altas, ou seja, as faculdades mentais mais aguçadas, raciocínio, criatividade, porque ela basicamente vai colocar à prova tudo aquilo que você memorizou, tudo aquilo que você tem de informação cristalizada e vai fazer com que aquilo se transforme numa inteligência fluida, vai fazer com que você pegue aquelas informações e aplique numa determinada situação, tentando fazer com que aquele desenvolvimento aconteça. E a sua excelência cognitiva vai acontecer a partir do momento em que você tiver as três áreas bem desenvolvidas: codificação profunda, retenção do conhecimento, desenvolvimento de habilidades. Agora, uma das coisas importantes que você tem que saber sobre esse diagramazinho de Venn é porque esse diagrama de Venn, ele foi colocado aí porque você só alcança a sua excelência cognitiva quando você está bem aqui no meio. Se você não estiver no meio, alguma coisa lhe está faltando. E por isso você tem que conseguir identificar o que está faltando para você. Por exemplo, é possível que você tenha uma codificação profunda e retenção. Então você está aqui em cima. Essa parte que você está aqui em cima, a gente vai dar o nome disso de recuperação crítica. E o que é recuperação crítica? É a capacidade de você ter codificações profundas e você reter essa informação. Só que essa recuperação crítica, ela tem um grande problema. Você não se coloca à prova em termos de situações problema. Ou seja, você não alcança os níveis hierárquicos do pensamento mais alto. Lhe falta a capacidade de você pegar essas informações e você conseguir contextualizá-las em situações mais problemáticas. É como se você, por exemplo, pegasse um grande administrador, uma pessoa que estudou muito tempo
tempo, estudou em grandes universidades sobre administração, sobre gerência, só que não consegue colocar à prova as informações que colocaram sobre administração, sobre gerência, para conseguir gerenciar um time, para conseguir gerenciar uma empresa. E de repente, essa pessoa, ela por mais que tenha muita técnica, por mais que ela tenha muitos conhecimentos, ela não consegue aplicar esses conhecimentos. Você precisa perceber, por exemplo, aonde que está essa falha. Essa falha está na não capacidade de você se colocar à prova. A segunda posição, que é a segunda interseção, que você também tem que tomar um certo cuidado, é essa daqui, que a gente dá o nome de insight criativo. Esse insight criativo é quando você tem a capacidade de ter codificações profundas e você consegue colocar isso dentro de contextos, dentro de aplicações. Ou seja, você faz desenvolvimento de habilidades, você faz a codificação profunda, mas você não treina a parte de retenção. E acredite, é muito fácil a gente encontrar pessoas que fazem isso. Porque é muito fácil você pegar pessoas que fazem aquisições de conhecimento, que tentam colocar essas aquisições de conhecimento para resolver problemas, mas fica por isso. E aí depois eles não resgatam essas informações. Inclusive, esse foi um grande problema que eu tive durante muito tempo. Porque eu simplesmente pegava um assunto, eu me julgava extremamente inteligente, conseguia pegar esse assunto e conseguia resolver os problemas naquele momento. Só que depois você me perguntava, e aí, você fazia revisões depois? Infelizmente, na maioria das vezes eu procrastinava as revisões e não fazia revisões como eu deveria fazer. E esse problema vai fazer com que o quê? Você torne aquela informação que você gastou um certo tempo tentando demandar para se tornar mais hábil, mais capaz e fazendo com que aquela informação se tornasse uma coisa mais relevante para ti, ela acabasse decaindo ao longo do tempo. Porque lembra, se você não mostra ao longo do tempo que aquela informação ela é útil para o seu cérebro vai começar a perceber que você não utiliza e com isso ele vai fazer com que você esqueça. Portanto, é extremamente importante que você note o perigo do insight criativo. Por mais que você esteja tendo codificações profundas, que você esteja colocando isso à prova, se você não revisar, você não vai alcançar a excelência cognitiva. E a nossa última parte, confesso a você, uma das partes mais raras de você estar, que é essa terceira interseção aqui, que a gente dá o nome de conhecimento contextualizado. Ele é uma região onde você está focando em retenção do conhecimento, ou seja, você está focando em reter a informação e relembrar a informação, e você está tentando focar em aplicar. Só que qual é o grande problema daqui? A gente não está procurando pelas codificações profundas. E não estar procurando pelas codificações profundas faz com que aquele assunto que você está tentando trabalhar, ele fique de certa forma rasa. Você não consegue simplesmente expandir pensamentos, tentando fazer pensamentos mais criativos e elaborativos, pelo simples fato de que você não está tentando fazer associações mais profundas e mais sagazes. Você não está tentando fazer com que aquele pensamento se torne algo ainda mais relevante dentro da sua cabeça, porque você não está tentando procurar por codificações mais profundas. Note, esse ponto aqui, ele também é perigoso, por conta da sua superficialidade. Você simplesmente pega uma informação, tenta continuar lembrando dessa informação para conseguir continuar resolvendo determinados tipos de problema, mas esses determinados tipos de problema, se você não estiver tendo codificações profundas, você vai começar a perceber que os problemas, a partir do momento que muda os contextos, começa a ficar muito difícil. Por quê? Porque a codificação profunda não está sendo da melhor forma possível. Portanto, também um ponto extremamente perigoso. Por isso, a sua excelência cognitiva, ela acontece única e exclusivamente quando você associa esses três pilares. Precisa da codificação profunda, porque você precisa de insights mais poderosos. Você precisa da retenção, porque você não pode esquecer aquilo que você está fazendo na aquisição. E você precisa de desenvolvimento de habilidades, porque é graças ao desenvolvimento de habilidades que você consegue colocar toda aquela informação que você está tentando aprender e colocando à prova. Então você está chegando no Mastery, desenvolvimento máximo da tua aprendizagem. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.